Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitas pessoas creem, com boa intenção, que tudo o que precisam de fazer é aceitar Jesus Cristo. E sim, temos que aceitar Jesus Cristo. Mas, irmãos, é muito mais do que aceitar a Cristo. Digamos assim, aceitar a Cristo seria o primeiro passozinho, mas há muito mais. E se nós pensamos que é só aceitar a Cristo, não damos os passos principais do que Deus quer que nós façamos. Isto é, não estamos a viver o caminho. O caminho, como lemos no Novo Testamento, que frequentemente é mencionado, o caminho. Não é só dar o primeiro passo e dizer, ok, pronto, já estou salvo, não preciso de caminhar agora. Isso, irmãos, é muito perigoso. E, por favor, irmãos, eu não estou a criticar, não tenho qualquer intenção de estar a criticar alguém que pense que é simplesmente aceitar a Cristo. Mas quero encorajar a vocês para analisarem a Bíblia um pouco mais profundamente e determinarem que precisam de fazer mais do que simplesmente aceitar a Cristo. Irmãos, é como construir uma casa. Construir uma casa não é simplesmente pôr o primeiro buraco no chão e dizer, olha, pronto, a casa está construída. Sim, é preciso fazer muito mais que isso. É preciso fazer uma contagem do custo do que temos que fazer. É preciso trabalhar, porque não cai tudo, digamos assim, como uma chuva de graça. Requer o nosso trabalho. Mas somos justificados de graça? Sim, somos. Mas temos que responder a essa chamada de graça bondosa, que Deus nos quer dar a mão, nos quer ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, não é só aceitar a Cristo. Irmãos, este é um grande problema que existe no mundo hoje. E, queridos irmãos, quero que entendam que eu não estou a dizer mal de você se você simplesmente pensa que só precisa aceitar a Cristo. O que eu estou a tentar explicar a você é que isso é o primeiro passo. Precisa de dar mais passos. Sim, Deus nos está a ajudar. Sim, através de Jesus Cristo e através do poder de Deus, você e nós recebemos a ajuda para este caminho, mas temos que responder a essa chamada. Temos uma obrigação de responder a essa chamada. Irmãos, é como a palavra obrigado. Sim, quando uma pessoa faz qualquer coisa a você, você diz obrigado ou obrigada. Mas já pensaram que a palavra obrigado significa que temos uma obrigação agora de fazer algo em retorno? Não é só simplesmente dizer obrigado, mas há digamos assim, de uma maneira sutil, há um compromisso, digamos assim, que é como se nós devemos uma coisa àquela pessoa. A pessoa fez algo por nós, não está a dizer que essa pessoa necessariamente queira que nós façamos algo em retorno, mas temos uma obrigação de responder, de fazer algo. Não é só dizer obrigado. Por exemplo, uma pessoa ajuda a você quando está numa situação difícil. É preciso fazer mais do que simplesmente dizer obrigado.
temos que ver, analisarmos a nós próprios para não nos encontrarmos na mesma situação de novo. E por isso, o ponto aqui, visto de um ponto de vista espiritual, quando Deus, Pai, através de Jesus Cristo, nos abre o caminho pelo que Jesus Cristo fez para nós e que nos dá a ajuda do seu poder para vencermos, nós então temos que entender qual é a nossa responsabilidade. E parte disso, irmãos, é entender o que eu vou chamar as doutrinas básicas. As doutrinas básicas. Isto é, os ensinos básicos que são necessários, os passos básicos que precisamos de andar, o caminho, os passos básicos que precisamos de seguir em frente para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, lemos em Efésios capítulo 4, começando no versículo 11, que Deus nos deu ministros, pastores, para nos ajudar. E sim, ajudar em quê? Ajudar no caminho de virmos a servir outros. Sim, está traduzido ajudar, como diz aqui no versículo 4, começando ao fim do versículo 11, diz que nos deu pastores e mestres, isto é, professores, pessoas para nos ensinar, porque Deus quer que nós venhamos a ser aperfeiçoados. Irmãos, isso requer uma responsabilidade do nosso lugar, da nossa parte. Para quê? Para a obra do ministério. Muitas pessoas pensam imediatamente, eu vou ser um pastor. Não. A palavra grega aí é diaconia, é para a obra de servir. Servir um ao outro, para quê? Para edificar, para construir, para desenvolver, para um andamento para a frente do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. E por isso, irmãos, temos esta responsabilidade, primeiro como ministros e pastores, verdadeiros pastores de Jesus Cristo, encorajar aos irmãos a andarmos para a frente para o aperfeiçoamento dos santos, isto é, daqueles que são chamados e que estão a separar, estão a fazer a sua parte para serem santos, isto é, para serem separados do mundão. E por isso, há uma responsabilidade do nosso lado como cristãos, se somos realmente verdadeiros cristãos, de andarmos neste caminho de aperfeiçoamento. E isso requer uma certa responsabilidade do nosso lado. E depois diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, a todos estarmos unidos, a ver este amor que nos cola, que nos dá esta união, entendendo quem é Jesus Cristo e, como Ele é a imagem do Pai, entendendo quem é o Pai. Para chegarmos à meta, que é o homem perfeito, para chegarmos a esta estatura completa de Cristo. Isto é a nossa meta. Para nós estarmos a crescer até chegarmos à estatura de Cristo. Irmãos, não é só aceitar Cristo. Não é só aceitar Cristo. Temos que fazer algo mais, irmãos. Temos que andar para a frente com esta ajuda da palavra de Deus, que é a Bíblia, e andar para a frente neste caminho de santificação, de aperfeiçoamento dos santos, a santificação do Espírito, isto é, através da ajuda do Espírito de Deus, do poder de Deus, nós estamos a mudar. Está claro, o Pai nos chamou, Jesus Cristo nos comprou de volta, pagou com a sua vida pelos nossos pecados, mas agora, e está claro, isso foi de graça, mas agora
somos obrigados. Lembra-se a palavra obrigado? Temos uma obrigação. Não é só dizer palavras obrigado, mas não é só dizer aceito, mas temos que mudar o caminho e temos que viver este caminho. Somos obrigados a responder a esta chamada. Temos uma responsabilidade, uma obrigação a responder a esta chamada, irmãos. Para chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Isto é a obra do ministério. É a obra de sermos servos e crescermos neste serviço a Cristo. Porquê? Versículo 14, Efésios 4 diz: para não sejamos mais meninos, inconstantes. Irmãos, só aceitar Cristo é como se fosse um menino. Temos que pôr isto em prática. Temos que viver para não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina falsa que está cheio neste mundo. Cheio! E uma das doutrinas falsas é que você só precisa aceitar Cristo. Porquê? Porque então você está a ser enganado, está a ser iludido por Satanás, porque não precisa fazer nada. Já fui salvo. Pense bem. Isso não é o que Deus quer. Porque Deus quer que você cresça. Isto é, seja edificado como parte do corpo de Cristo, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para chegar a vir a ser um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como lemos em Efésios 4, versículo 13. Estamos a entender isto, irmãos? E por isso é que diz, e não, diz aqui no versículo 14, para não sermos mais meninos. Precisamos ser adultos. Precisamos de crescer como adultos. Espiritualmente temos que crescer. Sim, aceitar Cristo é, digamos assim, o primeiro passo. Mas não chega. Mas não chega. Então, se você diz, mas eu morri, aceitei Cristo e agora morro. Bem, então, ainda bem. Mas quando você ressuscitar, vai então ter que viver esse caminho como ressuscitado, como um ser físico e aprender a vencer as fraquezas da carne até chegar ao ponto de ser verdadeiramente comprometido a viver, a ser como Cristo é, nesse desenvolvimento de aperfeiçoamento, para chegar a vir a ser um homem perfeito à medida da estatura de Cristo. E por isso assim, nós precisamos seguir a verdade. Nós precisamos de viver a verdade. Com amor. Com carinho. Precisamos seguir a doutrina correta. Para não sermos iludidos, como diz no versículo 14, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, dizer a você que você está salvo porque aceitou Cristo, isso é um engano de homens com astúcia, que estão a enganar a você fraudulosamente. Irmãos, precisamos de crescer de meninos para adultos. Ora, em Hebreus capítulo 5, vejamos então versículo 12, começando no versículo 12. Hebreus capítulo 5, começando no versículo 12. Vejam aqui. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mandamento.
Irmãos, quando você necessita de leite em vez de carne, quer dizer que você é um bebê. É um menino. Precisa crescer. Ele está a dizer, vocês já estão a saber isto acerca de Cristo há tanto tempo e não estão a crescer, estão a continuar nas coisas que são de bebés. Olha, só preciso aceitar Cristo e pronto. Sim, irmãos, isso é como o leite mais simples. Mas é mais que isso, você não pode ficar nessa fase. Porque diz assim, versículo 13, por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Irmãos, temos que crescer para deixar de ser meninos. O alimento sólido, a carne sólida, espiritual, é para os perfeitos. É para aqueles que estão a responder à chamada e que estão a viver e que estão neste caminho de aperfeiçoamento. Os quais, em razão de costume, de prática, estão a praticar. Estão a praticar. Não estão a dizer, olha, aceitei a Jesus Cristo, não preciso fazer mais nada. Não, estão a praticar neste caminho do aperfeiçoamento. Isto é, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não estão a ser iludidos por estes ventos de doutrinas falsas. Por isso, capítulo 6, versículo 1, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até à perfeição. Mas o problema é que algumas pessoas nem estão nos primeiros passos dos rudimentos da doutrina de Cristo. Muito menos prosseguindo à perfeição. Sim, se você diz, eu só preciso aceitar a Cristo, você ainda nem começou a dar o primeiro passo nos rudimentos da doutrina, do ensino de Cristo. E por isso, precisamos de, sim, dar os primeiros passos do ensino de Cristo e, além disso, depois, prosseguir até à perfeição. E por isso é muito mais do que aceitar a Cristo, irmãos. Sim, aceitar a Cristo, digamos assim, é pôr a chave na ignição do carro. Mas agora tem que virar a chave e fazer o motor de arranque funcionar e fazer as primeiras partes e começar a guiar e saber guiar e pôr isso em prática para chegarmos à perfeição. Por isso, quando dizemos só preciso aceitar a Cristo, é dizer que você ainda nem começou nos rudimentos da doutrina de Cristo. Quanto mais deixar esses rudimentos e andar para a perfeição. Então, irmãos, qual é o ponto básico, inicial dos rudimentos de Cristo? Qual é a primeira parte? Aliás, aqui está a descrever 6 e a 7ª é a perfeição. Está a descrever 6. Primeiro é o arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Arrepender é mudar. É não fazer estas obras mundanas do mundo. A primeira obra errada, como lemos em Gênesis, foi a Eva. Foi iludida por Satanás. Como o mundo está a ser iludido por Satanás, dizendo, olha, tudo o que precisas é aceitar a Cristo, a Eva foi simplesmente iludida a Satanás, por dizer, olha, não vais morrer. Isso era uma mentira. Isso, noutras palavras, está a dizer, não vais morrer porque tens uma alma imortal. Irmãos, nós não temos uma alma imortal. Nós somos um ser vivente, isto é, somos uma alma vivente, um ser vivente, mas não temos alma
imortal. Não temos algo dentro de nós que não morre. Nós morremos e quando morremos estamos mortos. Sim, temos um espírito que converte o cérebro a vir a ser uma mente, que dá este poder espiritual da mente funcionar como um ser humano, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 2. Mas, irmãos, esse espírito que Deus guarda, que digamos assim é a gravação do que você é, não vive fora do corpo. Quando Deus põe esse espírito de volta dentro de um corpo, à ressurreição, à segunda ressurreição, então essa pessoa volta a viver de novo, com o corpo físico, como lemos em Ezequiel 37, na profecia do Vale dos Ossos Ressequidos. E como leem em Mateus 11 e Mateus 12, que demonstra que o dia de juízo vai ser não só para os israelitas, mas também para os gentios. Irmãos, isto são pontos que as pessoas não entendem. E precisamos de estudar e compreender isto da Bíblia. Mas o primeiro passo é o arrependimento. É o que diz aqui. O arrependimento de obras mortas que conduzem à morte. Porque quando nos arrependemos vai haver depois uma ressurreição, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15. E diz que, por exemplo, no versículo 21 e 22, se és filho ou filha de Adão, e nós somos descendentes de Adão e Eva, todos morremos, mais cedo ou mais tarde. Todos morremos. Mas aí também diz, através de Jesus Cristo, todos viveremos de novo. Isto é, seremos ressuscitados. Jesus Cristo pagou pela sua vida. Se você é boa pessoa ou má pessoa, Jesus Cristo pagou pela sua vida. Você vai ressuscitar. Até a pior das pessoas que existem ou existiram vão ressuscitar. Mas cada um na sua ordem. Cada um na sua ordem, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 e 24. Primeiro Cristo, que já ressuscitou, depois nós, à sua segunda vinda, à última trombeta, como se lê em 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 53. Irmãos, há uma ordem. Mas não é só aceitar Cristo, é os que são de Cristo. E quem são os de Cristo? Aqueles que estão a seguir os ensinos, os rudimentos de Cristo. As pessoas dizem, eu não preciso de arrepender porque é só aceitar Cristo. Assim? Então por que é que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, diz, eu não vim para anular a lei, eu vim para a cumprir. E depois diz que se você não está a cumprir, diz, sai da frente de mim, você é que está a cometer pecado. Então o que é que temos que obedecer? À lei, à vontade do Pai. Não, claro, a lei básica espiritual de Deus é os 10 mandamentos. Mas a vontade do Pai é mais do que os 10 mandamentos. É mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é, digamos, o núcleo. Ou como se fosse assim a Constituição. Mas há regras adicionais à volta dos princípios espirituais dos 10 mandamentos. E se obedecêssemos aos 10 mandamentos, não havia roubo. Não havia crime, não havia doenças sexuais, não havia guerras, religiosas ou não. Havia respeito pelos pais. E havia respeito pelo dia da família que Deus declarou. Deus declarou um dia para a família se reunir. Ele santificou esse dia.
que é o que a Bíblia chama o sábado. O sábado. O dia em que Deus descansou. Ora, algumas pessoas podem perguntar, Deus descansou, então ele, coitado, estava muito cansado, não estava? Não! Deus não se cansa. Deus é todo poderoso, por isso não se cansa. Então, por que diz que ele descansou? Porque ele pausou, descansou, parou de fazer trabalhos para dedicar tempo a nós. Sim, a palavra descansou é significante para nós, porque nós precisamos descansar. Nós precisamos de um dia de descanso. É bom para o nosso corpo físico. E ele declarou nós descansarmos no mesmo dia que ele está a pausar para dedicar a nós. Que ele está a parar de fazer as suas coisas, isto é, está a descansar de fazer as suas coisas, não porque ele esteja cansado, mas porque ele está a dedicar tempo para nós. Parou de fazer as obras do dia a dia para dedicar tempo para nós. E quem é você, então, a dizer, olha, eu vou passar tempo com Deus, mas no outro dia, qualquer dia, chega. Qualquer dia é bom. É como você dizer ao seu patrão, olha, neste dia, o seu patrão, na sua empresa, diz, vamos ter uma reunião e eu vou estar lá presente. Eu vou descansar das outras coisas que estou a fazer, vou estar lá presente para estar com vocês. E você diz ao patrão, eu vou em qualquer dia que quiser, adaptar-se. Mas que falta de respeito para o seu patrão. E o nosso patrão espiritual, o nosso pai espiritual, o nosso pai celestial, está a dedicar tempo para você no sábado. Que direito é que você tem de dizer a ele, por qualquer dia é bom para mim? Falta de respeito ao pai celestial. E por isso, irmãos, temos que obedecer às leis de Deus. E por isso, irmão, não é só aceitar Jesus Cristo, é arrepender, é mudar. É mudar. Como lemos em Atos 2, 37 e 38, quando, no dia de Pentecostes, Pedro deu o seu discurso, e eles perguntaram, o que é que fizemos? Matámos o Senhor, o nosso Mestre, o nosso Messias. O que é que vamos fazer? Então, Pedro disse, sim, visto que vocês acreditam, isto é, aceitaram, é mais do que aceitar, agora têm que se arrepender. Têm que se arrepender. Não é só aceitar, têm que se arrepender, mudar a vossa vida. Para viver da maneira que Deus quer. Isto é a vontade do Pai. E o Pai é amor, e a lei de Deus é amor, e a vontade do Pai é amor. E isto é viver um caminho de acordo com a sua lei de dar a outros para o bem dos outros. E por isso, irmãos, temos que mudar do velho homem para o novo homem. Como se lê em Efésios, capítulo 4, versículo 20 a 24, mudar do velho homem para o novo homem, renovar-nos na maneira de que pensamos. Irmãos, lembrem-se que as leis de Deus não nos salvam. Você não é salvo por obedecer às leis de Deus. Você é salvo pelo amor de Deus, pelo que Jesus Cristo fez para nós. Mas você tem uma responsabilidade, tem uma obrigação de dizer obrigado, e agora é obrigado a fazer a sua parte, responder a essa bondade e fazer a sua parte. Não é que fazendo a sua parte o vai salvar, mas por que Deus o salvaria se você vai rejeitar a vontade do Pai? Sim,
Por que Deus vai dar a você a vida eterna se você não faz a vontade do Pai? Então seria uma vida eterna de miséria e sofrimento. Não, não. Você é salvo de graça, mas requer que você faça e pratique o que Deus diz para você fazer. Isso é, irmãos, crer. Isso é acreditar. Isso é ter fé. E por isso, continuando a ler em Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz, aqui falando acerca dos rudimentos, dos ensinos de Cristo, dos pontos básicos da doutrina de Cristo, do ensino de Cristo, é o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Acreditar em Deus. Lembra-se, por exemplo, do que o diabo estava a fazer a Eva no jardim do Éden. No jardim do paraíso, que, lembrem-se, era na terra. Por isso o paraíso estava na terra. Lá por dizer paraíso não quer dizer que é o céu. O jardim do Éden estava na terra. Era um paraíso. Mas, desviando, simplesmente a plantar uma semente na vossa mente, porque quando o ladrão na cruz disse, Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não diz no grego, eu te digo que hoje estás comigo no paraíso. A palavra que não está no grego. E por isso seria melhor e mais traduzido mais literalmente, eu te digo hoje, digamos assim, vírgula, pausa, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus Cristo esteve morto 3 dias e 3 noites. Por isso Jesus Cristo não esteve hoje, naquele dia que ele morreu, no céu. Porque ele esteve morto 3 dias e 3 noites. Se ele não tivesse morto, nós não tínhamos Salvador. Se ele não tivesse morrido, de facto. E por isso, esse entendimento que o paraíso é no céu é falso. Porque Adão e Eva estavam no paraíso e é na terra. No milénio vamos fazer a terra um paraíso, debaixo das instruções e do governo de Deus reinando na terra, governado por Jesus Cristo e os seus reis e sacerdotes com ele, que, se Deus quiser, será você e eu ressuscitados na primeira ressurreição. Então vamos fazer da terra um paraíso. E por isso, quando Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, que basicamente disse, eu aceito Cristo, eu acredito em ti, ele disse, tudo bem. Então vais estar comigo quando a terra vier a ser um paraíso, na segunda ressurreição. E depois vais ter que aprender e caminhar e desenvolver e crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo até poderes entrar no reino de Deus. Por isso, aceitar a Cristo é só um passo, digamos assim, mínimo inicial. É necessário. E por isso é que diz aqui, precisamos nos arrepender das obras mortas, Hebreus 6, capítulo 1, e ter fé em Deus. Como eu estava a dizer, no jardim do Éden, Satanás disse a Eva, notem bem, disse a Eva, então Deus não te disse que morrerás se tomares ou comeres ou tocares fruto desta árvore, ou comeres do fruto desta árvore? E ela disse, sim, Deus disse isso, não posso tocar ou comer. Então, o que Satanás disse? Oh, tu não vais morrer. Sim, mentiu. Mentiu. Mas pense bem. Satanás estava a destruir a fé de Eva
em Deus. Estava a quebrar a confiança de Eva em Deus. E por isso, esse pecado não foi só mentir, ainda mais profundo foi quebrar a fé, a confiança que a Eva tinha em Deus. E a Eva então foi dizer ao Adão. E Adão não foi iludido, mas desobedeceu a Deus, que ainda é pior, porque não foi enganado, mas desobedeceu a Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo nos salva porque Ele pagou o preço. Temos que ter fé que o sacrifício dele paga por nós. Mas Ele só aplica esse perdão a nós se nós nos arrependermos. Tem que haver um arrependimento. Temos que produzir obras de arrependimento, como João Batista disse aos fariseus em Mateus 2. Sim, Deus nos justifica. Nos faz justos perante Jesus Cristo, aliás, nos faz justos perante o Pai, pelo que Ele fez, pelo sacrifício dele, que foi um ato de fé da parte dele. Notem bem, foi um ato de fé de Cristo, fé no Pai. Por isso é que ele disse, olha, eu vou permitir a morrer, porque eu tenho fé, tenho confiança que o Pai me ressuscitará. E por isso foi um ato de fé da parte de Cristo. E por isso a fé que nos justifica é a fé de Cristo. Não é a minha fé ou a sua fé. Porque a minha fé ou a sua fé são tão pequeninas. O que nos justifica gratuitamente é o que Jesus Cristo fez por nós, porque Ele teve confiança no Pai e por isso Ele permitiu esvaziar-se e morrer por nós, com fé que o Pai o ressuscitaria. E através do sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez, nós somos justificados de graça, pela fé de Cristo. E então nós acreditamos que isso é suficiente e nós nos comprometemos agora a andar para a frente. Aí é onde nós falhamos, irmãos. Porque nós realmente dizemos, aceitamos a Cristo, mas não nos comprometemos. Não temos fé. Vocês leem Romanos capítulo 4, ao início de Romanos capítulo 4. Abraão acreditou em Cristo. Abraão acreditou em Deus, no que Deus lhe disse, que sim, foi aquele ser que falou com ele, que realmente sim foi Cristo. Mas Abraão acreditou em Deus. E foi dado a isso, ou considerado isso, ou acreditado isso a ele, como justiça de Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que acreditar. Não é só aceitar, é acreditar. O que quer dizer acreditar? Acreditar quer dizer que eu vou fazer o que Deus diz para nós fazermos, vou fazer a vontade do Pai, porque acredito o que Ele disse é verdade e por isso eu tenho que fazer o que Ele disse para eu fazer. Isso é o que precisamos de fazer, irmãos. Precisamos ter fé para com Deus. Isso é o que lemos aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1. E depois diz no versículo 2, o terceiro passo dessa doutrina fundamental, rudimental, é o batismo. É a doutrina dos batismos. Batismos, plural. Plural. Irmãos, temos que comprometer, temos que fazer o que Cristo diz para nós fazermos. Temos que comprometer. Em primeiro lugar, está claro, temos que saber o que Ele diz para nós fazermos e comprometer. Muitas pessoas dizem, eu aceitei a Cristo e fui batizado porque aceitei a Cristo. Mas, irmãos, você arrependeu-se? Você fez o compromisso de acordo
com as condições desse contrato? Não. Então esse batismo não é válido. Porque você tem que fazer um batismo que é um acordo em dizer eu entendo que tenho que obedecer a Deus e não é só aceitar Cristo. É claro que há muitas pessoas que vão dizer, o que é que o Jorge está a dizer? Irmãos, estou a falar a verdade. Tem que haver um compromisso. Como João Batista disse, tem que haver frutos de arrependimento. Frutos. E também em Lucas 19, diz, vocês têm que considerar o custo antes de se comprometerem. Porque você não pode fazer uma promessa a Deus se não entende bem o custo. Mas uma vez mais, é batismos. Porque ao batismo na água, para dentro do corpo de Cristo, do arrependimento, para o arrependimento, como lemos em Atos 2, versículo 38, para a redenção dos nossos pecados. Mas, depois disso, há a imposição das mãos. E a imposição das mãos é quando o ministro, autorizado por Jesus Cristo, que tem a autoridade de Jesus Cristo, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo. E então aqui está outro ponto. Pela autoridade não é só palavras. Tem que ter a autoridade de fazer isso, de Cristo. Esse ministro, pela autoridade de Cristo, diz, ou pede, na oração, depois do batismo, que ele pede, durante a imposição das mãos, pede ao Pai para dar a você a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que você recebe através de Jesus Cristo. Por isso é que João Batista diz, em Mateus capítulo 3, versículo 11, que Jesus Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo por Jesus Cristo. Você não quer ser batizado com o fogo, porque o fogo é a segunda morte, é o lago do fogo. Você não quer ser batizado nesse lago, nessa água de fogo, digamos assim. Mas é Jesus Cristo que é o juiz. E ele, após o seu batismo físico na água, que é seguido imediatamente pela imposição das mãos, então ele, Jesus Cristo, durante a oração do ministro dessa imposição das mãos, você vai ser batizado por Jesus Cristo, recebendo então o Espírito Santo de Deus, que vai regenerar você, que vai impregnar, digamos assim, o seu espírito homem no homem com o Espírito de Deus, que você então vai ser regenerado, gerado de novo uma segunda vez. Queridos irmãos, então nesse momento recebemos o Espírito de Deus que procede do Pai, João 15, versículo 26, que procede do Pai, para começarmos a desenvolver o caráter de Deus dentro de nós. Mas ainda não estamos salvos, irmão. Ainda não estamos salvos. Sim, estamos justificados. Estamos agora realmente no primeiro passo, porque recebemos o Espírito de Deus, que é o ajudador, o consolador, aquele que nos vai ajudar, aquele outro consolador, além de Cristo, que é um consolador que nos vai consolar, que vai ser o nosso advogado de defesa perante o Pai, mas recebemos outro consolador, que agora é o Espírito Santo. Não é uma pessoa, é o poder de Deus que entra na sua mente, que é esta essência do Pai, o poder de Deus que entra no seu espírito homem, no homem, na sua mente, para ajudar a você, a mim e a nós todos, a crescermos
nesta santificação do Espírito. Isto é para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para virmos a ser mais como Cristo é, para chegarmos à estatura completa de Cristo. E por isso é que lemos aqui, em Hebreus capítulo 6, versículo 2, quando falando aqui acerca dos rudimentos ou dos princípios básicos da doutrina de Cristo, que começa com o arrependimento das obras mortas e com a fé em Deus e a doutrina dos batismos, entendendo este ensinamento, e a imposição das mãos para recebermos o Espírito Santo. E depois temos o passo seguinte, que é a ressurreição dos mortos, que nós vamos ressuscitar. E sim, há uma primeira ressurreição, há a segunda vinda de Cristo. Essa primeira ressurreição, lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, a trombeta. Também lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18, que haverá essa ressurreição, a última trombeta, a segunda vinda de Cristo. Então, nesse momento, realmente, seremos salvos. Seremos salvos. E depois lemos, ainda em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, e do juízo eterno. Porque lemos em Apocalipse, vamos ver aqui Apocalipse, capítulo, deixa eu ver para eu citar o capítulo correto, Apocalipse, capítulo 14, parece que é o capítulo 14, não, deixa cá ver, perdão, vemos então Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Esta é a última trombeta dessas trombetas proféticas do livro do Apocalipse. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. A partir desse momento, temos a ressurreição daqueles que estão em Cristo. Mas a ressurreição dos outros, do resto, será depois, como lemos em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, vemos aí, em primeiro no versículo 4, que diz que vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado poder, e então vê-se essas pessoas que ressuscitaram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao fim do versículo 5 diz, essa é a primeira ressurreição. Mas os outros, o resto das pessoas que não estavam na primeira ressurreição, não reviveram até que os 1000 anos se acabam. E por isso vai haver uma segunda ressurreição, irmãos. Essa segunda ressurreição é o juízo eterno. É o período em que pessoas vão ressuscitar, como se lê em Ezequiel 37, essas descritas no vale dos ossos ressequidos, que vão ressuscitar, que vão ter carne, que vão ter pele, que vão receber o espírito do homem no homem, e depois que se levantam, estão em pé, e então vão vir a conhecer o verdadeiro Deus, isto é, vão se arrepender, e vão estar, porque vão ressuscitar ao fim do milénio, vão estar ressuscitados num paraíso. A Terra vai ser um paraíso depois do milénio, porque nós, durante 1000 anos debaixo do governo de Cristo, vamos fazer deste mundo uma beleza, um
um paraíso. Hoje em dia o mundo não é um paraíso, é um desastre. Então, essas pessoas vão ser ressuscitadas e então vão aprender. Vão ser ensinadas o caminho, os rudimentos de que precisam se arrepender, de que precisam ter fé em Cristo, de que precisam ser batizadas, de que precisam de receberem o Espírito Santo de Deus através da imposição das mãos, que então foram ressuscitados e que agora precisam, porque estão no juízo final, têm que vencer isto, porque é a única oportunidade que eles agora têm. Porque durante a primeira vida nunca tiveram oportunidade, nunca vieram realmente a saber quem é o verdadeiro Cristo, porque foram iludidos por Satanás, dizendo, tudo o que precisas é aceitar a Cristo. Uma vez que estamos agora a trabalhar e a vencer as fraquezas da carne, temos que agora andar para a frente a caminho da perfeição. Isso é o que lemos em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, deixando os rudimentos da rotina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Irmãos, temos que agora andar no caminho. Não é só aceitar Cristo. Sim, aceitar Cristo é, digamos assim, é pôr a chave dentro da ignição, mas precisamos de fazer a nossa parte, virar a chave, usar isso e trabalhar e arrepender e viver este caminho, acreditar isto, ter fé, isto quer dizer acreditar, isto quer dizer obedecer a Deus e fazer o compromisso pelo batismo e usar o Espírito Santo que recebemos pela imposição das mãos para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para chegarmos à perfeição, à estatura completa de Cristo. Irmãos, então isto é o que significa aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 13, porque diz ainda, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça porque é menino. Nós temos que crescer para sermos adultos, irmãos. Simplesmente dizer, aceitei Cristo e estou salvo, é simplesmente alimentado de leite, mas ainda não está pronto para receber o poder de Deus no reino de Deus. Tem que desenvolver esse caráter. Esse caráter é um caráter de aprender a discernir, como diz assim, tanto o bem como o mal. Ao fim do versículo 14 de Hebreus 5. Esse é o alimento sólido. O alimento sólido, este caminho da perfeição, é quando nós ficamos sábios e não somos mais criancinhas, mas somos adultos, praticando e vivendo. Não é continuamente a receber ajuda, continuamente a receber ajuda, continuamente a receber ajuda. Você tem que chegar a um ponto de dizer, olha, tenho que pôr em pé para não estar sempre a receber ajuda. Tenho que ser um membro positivo para poder estar a servir no reino de Deus. Como é que você pode estar a servir no reino de Deus quando você está assim, olha, preciso de ajuda e não está a fazer nada? Temos que andar para a frente, irmãos. Temos que crescer. Ou não é só dizer, olha, você tem que dar a mim, dar a mim, dar a mim. Faz-me lembrar como a sanguessuga de Provérbios capítulo 30. Dá. Irmãos, temos que praticar, temos que viver, temos que mudar. Para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, vivendo e praticando e sendo aperfeiçoados nesta fé, sendo um exemplo, praticando. Irmãos, por isso, irmãos, a direção que Deus nos dá, a direção deste caminho de vida, é para crescermos de meninos e crianças para adultos. Esse é o alimento sólido, irmãos. Lembrem-se, irmãos, precisamos de crescer nas doutrinas básicas, no entendimento e na prática
para não sermos meninos e criancinhas, mas para crescermos. Irmãos, ainda bem que você aceitou a Cristo, mas não fique aí. Ande mais para a frente. Tem que andar o caminho. Porque se você fica parado aí, isso não chega. Aceitar Cristo não chega.